Meus amados, nós estamos, que presença, né? Que presença quando nós estamos reunidos aqui. Presença de quem? De Deus. E na presença dEle há abundante alegria. Na presença de Deus há resposta para as nossas questões. E Ele está nesta manhã declarando isso. E olha, quando nós contemplamos quem é Deus, quando nós realmente se voltamos para Deus, então nós ficamos vendo de que o nosso problema se perde, ele se torna tão pequeno. Mas quando a gente não está focando em Deus, um pequeno problema vai se tornando um gigante. E quanto mais está crescendo o problema, o que vai acontecer? Você está olhando para aquele, vai ficando, ai, esse problema, ai, esse diagnóstico, ai, essa dívida, ai, essa falta. Aquilo vai crescendo. Mas aí quando você olha para Deus, a palavra do Senhor diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando a gente olha para Deus, todo aquele gigante começa a cair. E nós conhecemos muito bem a história de Davizinho, né? O Davi da Bíblia, que Golias estava apavorando todo o povo, desafiando todo o povo de Israel. E lembre-se, Saul e o seu exército eram um exército de guerreiros, mas de repente eles deram ouvido às ameaças daquele gigante. Porque imagine, era um homem só que era o gigante. Era fácil, era só soltar uma flecha, era só, enfim. Mas quando eles começaram a valorizar, sabe, as ameaças, aí o que aconteceu? Ele começou a trazer medo no coração. Na nossa vida também acontece isso. Quando nós estamos, Jesus não iludiu nem a mim nem a você. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. No mundo nós passamos por lutas, por tempestades, por dificuldades, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Mas então quando você estiver na tempestade, quando estiver na luta, não fique olhando e fala, ó, a luta está aqui, mas eu vou buscar aquele que tem a resposta. E aí então o Salmo 23, ele começa a ser realidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nesta hora da tempestade, Pedro, quando eles... vamos voltar um pouquinho antes. Quando os discípulos estavam numa tempestade, lá no barco, o barco estava vacilante, eles estavam apavorados, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Na hora da tempestade, até Jesus vira fantasma. Aí ele olhar aquele ser andando sobre as águas, é um fantasma, é um fantasma. Às vezes, nas tempestades, Jesus está tão presente do seu lado, mas aquela tempestade está tomando conta do seu coração, e até Jesus vira fantasma. Até aquela fé que você tem, de repente, ai, eu acho que Jesus se esqueceu de mim, está vendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Olha, por que aconteceu isso comigo? Ai, acho que Deus não me ama mesmo. Aí está virando fantasma. Ele está perdendo a sua essência porque você está declarando de que a sua oração não está respondendo, Deus não está respondendo, que Deus não te ama, e aquilo vai gerando o quê? Um fantasma. Mas meu amado, Jesus não é fantasma, Jesus não muda, Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para todos sempre. E na hora da tempestade, Jesus disse assim, sou eu, não temas. Então comece a ouvir esse sou eu. E quem é Ele? Ele é o nome que está sobre todos os nomes, Ele é o Senhor dos senhores e Ele conhece você. Então, querido, ouça esta voz mansa e suave na tempestade. Olha, não se desespere, sou eu. E Pedro então, empolgado, que ele era muito assim, vibrante, se és tu, Senhor, faça que eu vá contigo. E ele pula do barco e ele começa a andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar o vento, começou a olhar as ondas, ele começou a olhar para um problema, para a dificuldade, para a luta, aquela onda começou a crescer, o vento ficou mais forte e ele começou a afundar. Aí ele falou, tem misericórdia,
lembre-se, eu e você estamos na tempestade. E muitas vezes também vamos deixar o vento, as ondas, nos abalar. Mas se porventura você estiver começando a se afundar, clame o nome de Jesus, que acabamos de cantar. Clamamos o nome de Jesus. E Pedro não morreu afogado. Jesus vem e pega na mão de Pedro e traz ele para a vida, para a vitória. E aí uma grande pergunta: como é que Pedro chegou no barco depois? Ele estava no mar, estava lá, afundou, Jesus pega ele, levanta, ele andou sobre as águas. Duas possibilidades, a Bíblia não fala, duas possibilidades. Jesus pegou na mão de Pedro e os dois andando pela água. Outra possibilidade, Jesus pegou Pedro no braço e falou: filho, não tema, eu estou contigo. Então, nas duas possibilidades, nós temos um Deus que nos ama, que não desiste de nos abençoar. Então tenha isso no seu coração. Então Jesus não é fantasma, Ele é o Todo-Poderoso que te ama como você está. Ah, Carlos, mas eu sou falho, eu tenho isso. Deus te ama tanto que se você olhar para Ele, Ele não vai deixar você como está. Se você abrir o seu coração, Ele vai transformar o seu coração, a sua vida. Ele vai fazer de você uma luz resplandecente. Pois Ele disse: vós sois a luz do mundo. E luz, ela brilha. E Deus quer que eu e você brilhemos neste mundo. Que eu e você nos tornemos luz do mundo e sal da terra. Querido, você que tem Jesus. Quem tem Jesus aqui dá uma aleluia. Então Jesus está na sua vida e Ele diz assim: olha, você é luz. E luz faz o que com as trevas? Dissipa. Onde Jesus está, as trevas não permanecem. Então esta luz que está em você, que é Jesus, tem que resplandecer. E você tem que ter uma postura diante da situação de ser realmente o que? Luz resplandecente. Sal coloca sabor. Então hoje nós queremos falar sobre multiplicando os semeadores. Multiplicando aquele que tem a responsabilidade de levar esta mensagem. Nós somos chamados e que entendemos e conhecemos quem é Jesus. Nós entendemos que o que Ele fez na nossa vida não foi uma religião, não foi uma filosofia. O que Jesus fez na minha e na sua vida, ou na vida de todos os que abrem seus corações. E a Bíblia nos diz que nós nascemos de novo. E agora nós temos uma vida resplandecente. Agora Jesus vive em você. E Ele está chamando os semeadores da última colheita. Deus está chamando cada um de nós, porque todos nós que aceitamos Jesus, nós recebemos o sobrenatural em nossas vidas, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos faz testemunhas. E você não pode se tornar um mar morto, por vergonha, por querer agradar as pessoas, por querer... Não, você não pode se tornar um mar morto, você tem que ser alguém que jorra. E quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você solta o que você recebeu, mais você vai receber. Quanto mais você compartilha a sua fé, mais você vai receber. Então nós somos chamados para sermos semeadores. Nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo. E lá em Lucas capítulo 10, diz assim no verso 1: depois disso o Senhor designou a comunidade cristã presente, Deus presente de Votorantim. Depois disso Deus o designou o cristão de 2026. Assim o Senhor designou esta criança, esse adolescente, esta mulher, este homem, este casal. Deus designou a mim e a todos os que creem. E diz assim, lógico que aqui ele está falando de 70, pode ficar tranquilo, estou parafraseando e contextualizando o texto. E depois disso o Senhor designou 72 e
enviou 2 a 2 adiante deles, a todas as cidades, lugares por onde eles estavam prestes a ir. Então o Senhor está designando eu e você que recebemos a Jesus, que temos esta presença em nós. Ele está nos dando uma ordem. Quando Jesus ressuscitou lá em Mateus 28, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Lá em Marcos 16 ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós precisamos ir para as pessoas e contar para as pessoas em quem nós temos crido. Você tem que ir contar para as pessoas por que você se batizou. Você tem que ir contar para as pessoas por que você tem a fé em Jesus e o que Ele fez em você. Ele te curou, Ele te libertou, Ele transformou, Ele trouxe paz para o seu coração. Então você tem a sua história e você tem que compartilhar essa história, principalmente para os seus amigos que conviviam com você antes de você conhecer Jesus. E na minha vida isto aconteceu. Eu me converti aqui em Sorocaba, e a minha juventude, ou a minha vida assim de jovem, com todo o envolvimento que eu tinha, foi em Piedade. Mas eu não fiquei escondido em Sorocaba. Deus me leva para trabalhar em Piedade. Na época eu fui trabalhar, lógico, então, acho que isso é chique, mas eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Não era concursado, pode ficar tranquilo. Aí eu fui lá trabalhar por vários meses. Eu tinha o meu cunhado lá e eu comecei a trabalhar. E olha que privilégio que Deus me deu para rever os meus colegas de vida, usar um termo meio chulo, tá? De gandaia. Mas era um gandaia discreto, tá? Eu nunca usei droga, mas bebia. Então nós íamos, depois eu comecei a falar com eles. Nós tínhamos lá as reuniões com os funcionários e amigos que eu já tinha convivido. Eu comecei a falar: Carlão, você não bebe, Carlão? Cara, eu deixei de beber. Eu tomava meu Guaraná. Falei: olha, sabe por quê? Eu encontrei Jesus. Você mudou de religião? Você virou de religião? Não falou: quem vira é roda. Eu encontrei alguém que me ama, que transformou. E comecei a compartilhar com eles. Eu comecei sim, eu ia nas festas com ele, mas eu chegava ali e eu pedia o meu Guaraná. Naquela época eu pedia Guaraná. Depois, quando já aqui, como vereador, nós já estava ali, tinha essas comemorações, tinha em alguns lugares, eu pedia a Fanta. Porque todos os vereadores pediam, não, todos não, alguns pediam lá cerveja, eu já pedia a Fanta, para ser diferente. Mas eu nunca deixei de falar do amor de Deus. Eu contava o que Jesus fez para mim. Eu contava para aqueles amigos que, olha, eu bebia, já não bebo mais. Eu mentia, já não minto mais. Olha, eu era da gandaia, já não sou mais. Agora eu tenho vida. E Jesus transformou meu coração. E olha, Ele ama você. Olha, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer o que Ele fez em mim, vai fazer em você. Então, amados, isto tem que ser essência na nossa vida. Cara, eu não falo porque eu tenho vergonha. Vergonha do quê? De ser rejeitado? Vergonha do quê? De ser criticado? Vergonha do quê? De achar que não, que vão pensar de mim. Olha, meu amado, você tem que olhar para dentro de você e falar: o que realmente Jesus fez na sua vida? Eu era um cara que, olha, era um cara bem decidido, tá? Era um cara cheio de nhanhanhé. E era bem, mas resolvido. Só que quando eu conheci Jesus, eu vi que eu era inseguro, que eu não tinha paz verdadeira, que a bebida não me preenchia, que a gandaia não me preenchia. E eu comecei então a colocar Jesus. Falei: não, eu vou contar para os meus amigos, porque eu não tinha paz. E aí então comecei a falar. Em cada contexto, eu não chegava lá com a Bíblia na mão, no peito assim lá do serviço: olha, porque se você não se arrepender. Não, eu contava o que Jesus fez comigo. Então eu digo: por que você não fala o que Jesus fez? Cara, porque eu tenho vergonha. O que as minhas amigas vão pensar de mim? Vão pensar que existe uma nova vida, e que eu era todo aquele picareta e agora sou um homem transformado. Que eles vão olhar para você e dizer: você fazia de tudo. Sim, é verdade. Vamos fazer de novo? Querido, querida, eu agora tenho um grande amor na minha vida. Eu estou apaixonado, estou apaixonada, você no caso,
eu estou apaixonado. Por quê? Arrumou um cara? Não, eu encontrei Jesus. Mas você falava que era crente, mas agora eu me reconciliei e mudei de vida, porque Ele transformou o meu coração. Então pregar o Evangelho é compartilhar. Não precisa, lógico que é necessário para cada lugar. Você não precisa conhecer a Bíblia toda, mas você precisa só guardar um versículo. João 3,16, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deus ama... Não é esse não, tá? É pegadinha de sempre, mas a turma já está esperto, não cai mais. Já nem diz amém mais, tudo bem. Deus amou o Carlos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, vamos lá, Deus amou, cite seu nome. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou de tal maneira, eu já criei nele, eu confiei nele, eu entreguei a minha vida para ele, e então todos os que estão à minha volta, que crer nele, assim como eu criei nele, eles serão salvos e nós vamos juntos para os céus. Sabe, uma das coisas, Paulo, nós como cristãos, Paulo disse assim, olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo declarou isso. Eu pergunto, você tem coragem de falar isso? Não, cara, eu não sou Paulo, mas você é Maria, você é João. Eu posso falar isso. Porque você é pastor? Não. Eu posso chegar, e chegava para os meus amigos, falava com toda a segurança, se você for o meu imitador, ou seja, se você fizer o que eu fiz, se você tomar a decisão que eu tomei, se você crer em quem eu criei, faça o que eu fiz e você será salvo. O que eu fiz para ser salvo? O que eu fiz? Então, se aquelas pessoas me imitar, ou seja, fizeram o que eu fiz, serão salvos. Então você pode falar para os seus, logo, você não vai chegar com o narizão, seja o meu imitador. Não é isso, estou falando da essência, a essência de você ser luz. E você pode ter convicção, seja quem for, dos seus amigos ou de quem quer, se ele fizer o que você fez, ele vai ser salvo? Sim ou não? Se ele fizer o que você fez, ele vai ser salvo? Não sei, cara, porque eu não sei se eu sou. Que pena. Então está na hora de você se firmar em Deus, pois a Bíblia diz lá em João 1,12. O que diz lá em João 1,12? Todos quanto o receberam, quem recebeu Jesus aqui? Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus aqui, dá um aleluia. Mas se você ainda não recebeu, está na hora. E você veio na hora certa, na reunião certa, e a palavra é certa para você. Todos, então receba, coloque Jesus, e nós pregamos com toda, ousadia, dizer, olha, você precisa aceitar Jesus, porque não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro intercessor, não existe nenhum outro que te leva a Deus, porque Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente fica só nas três coisinhas, mas ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você ama, elas não têm condições de irem até Deus e ter esta experiência de se tornar filho, de estar realmente conectado com Deus, se não for por Jesus. Então, como crerão? Como que esses seus amigos, seus familiares, os seus colegas
crerão no Evangelho. Se não há quem pregue. E tem mais. Tem mais. Deus vai requerer de nós. Não é a salvação deles. Deus vai requerer de nós o testemunhar. Salvação vai depender da pessoa, mas nós temos que compartilhar. Ah, Carlos, eu tenho vergonha. Por quê? Jesus não é tão real na sua vida? Ah, eu não consigo. Por quê? Porque a sua experiência não te dá segurança de que você vai para o céu? Então está na hora de você retomar. Então, Deus quer multiplicar. E lá em João 15:16 diz: não foste vós que me escolheste, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês e designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, meu amado, multiplicar, essa multiplicação de semeadores, todos nós somos semeadores. Todos nós somos semeadores. E para você semear, você precisa ter o quê? Semente. E qual é a semente que eu tenho que semear? É a palavra que transformou o seu coração. Vire para essa pessoa e fala: olha, você tem certeza que é salvo? Tem? Tem certeza? Qual é a base da sua salvação? É vir frequentar a religião da comunidade cristã Deus Presente? Não. Qual é a condição para ser salvação? É pagar a penitência? Não. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já o fez, mas Carlos, eu sou falho, tenha por certo isso, que aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, querido, nós somos chamados para isso. E Jesus designou de 2 a 2, agora depois, quando Ele ressuscitou, Ele falou para todos nós: ide e pregai. Então olha bem, aí no versículo seguinte Ele diz, no verso 2, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Olha, quanta multidão, quantos milhões de pessoas estão conectados nas redes sociais. E que nós possamos, no nosso grupo, na nossa rede de relacionamento, que nós possamos testemunhar. Porque olha, a seara é grande. Realmente há uma multidão de pessoas que estão perdidas sem esperança. E nós precisamos começar a abrir a nossa boca, ou então a digitar, a compartilhar, a passar de maneira inteligente, sábia. Não é que você chegar lá, falar na sua rede, arrependa-se, mas você pode contar de uma maneira: oi pessoal, que legal, hoje eu acordei com o meu coração cheio de gratidão, porque eu tenho um grande amor na minha vida. Pode ser assim. Ou então, olha, hoje eu acordei e eu me lembrei o quanto a minha vida foi transformada. Qual foi? Quem é? Deixa a turma perguntar. Aí você falou assim: olha, mas é religião, é? Não, é aquele que morreu por mim, que pagou um preço por mim. Ele é real e Ele também te ama. E você vai ter a criatividade. Você vai estar falando segundo o que você, dentro do contexto que você vive, você vai estar compartilhando, sem, sabe, ser religioso, mas ser convicto. E você tem que ser testemunha. Você tem que ser testemunha ao ponto de falar não. Fala: olha, você é meu amigo, você me respeita. Não, você é meu amigo, eu te respeito. O que você faz com a sua vida, eu respeito. Se você tem essa vida, eu te respeito. Mas também, se você é meu amigo, respeite. Eu não vou fazer o que você está me pedindo. Ah, eu não te respeito, então você não é meu amigo. Vai com Deus, porque eu tenho um grande amigo, que é o Senhor na minha vida. Então isso tem que ser real na nossa vida. E um versículo antes que eu citei, mas em João 15 ainda, o anterior, 15, ou João 15, 15. Não vos chamo servos,
mas amigo. Você já imaginou? Imagina comigo, quem é Jesus? Tem todo o poder nos céus e na terra. E ele diz assim: eu já não chamo mais você de minha serva. Eu já não chamo mais você de meu servo. Porque o servo, aqui no contexto, ele não sabe o que o Senhor faz. Eu já te chamo, tá aqui, olha. Eu te chamo de amigo. Quem gostaria de ser amigo de alguém muito importante aqui? Você tem alguém que se admira. Eu queria ser amigo do sei lá quem, né? Agora Jesus está dizendo assim: você é meu amigo. Se isso não mexe com você, agora quando você tem um bom amigo, você fala bem dele. Quando você tem um amigo parceiro seu, você fala: pô, o cara lá é legal. Então fale de Jesus. Vamos lá, avançando. Para sermos semeadores, nós temos que ter a atitude de Isaías. Isaías, ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele contemplou a Deus. Ele olhou, quando nós contemplamos e chegamos até Deus, nós reconhecemos as nossas limitações. E Jair falou: olha, eu sou homem de lábios impuros. Não, ele falou: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros. Ai, eu vivo num ambiente impuro. Ai, quem sou eu? Ai de mim. Mas aí Deus vem e restaura Isaías com uma brasa do altar, purificando e fortalecendo o propósito dele. Então Isaías, aí ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por Deus, por nós é a Trindade. Quem há de ir por nós? Aí Isaías fala: eis-me aqui. A quem Deus vai enviar lá na sua empresa? A quem Deus vai enviar na sua família? A quem Deus vai enviar lá no seu colégio? A quem Deus vai enviar lá na faculdade? Aonde você está? A quem enviarei? Então o semeador, ele tem que dizer: Senhor, eu não sei fazer, eu tenho dificuldade, mas eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Então nós precisamos ter essa atitude. Nós, como semeadores, temos que estar dispostos a estar na presença de Deus e cumprir o propósito. Outra coisa aqui falando, que eu já falei, mas só reforçando: a mulher samaritana, ela chegou depois que encontrou Jesus ali no poço. Ela foi lá e pegou a Bíblia. Não tinha, tá? Mas faz de conta. Às vezes ela pegou a Bíblia e falou: tá, agora que eu tenho Jesus. Não, ela foi, quando encontrou com Jesus, ela foi lá, voltou e falou: olha, eu encontrei. E todo mundo sabia que ela tinha 4 maridos, que ela estava numa vida errada, que era uma pessoa cheia de problemas. Mas ela voltou e foi contar: olha, eu encontrei Jesus. Ela foi lá e compartilhou com os samaritanos do que Deus tinha feito na vida dela. O que Deus tem feito na sua vida? Quem sinceramente aqui pode dizer que Jesus mudou a sua vida? Conte. Agora, se não mudou, você está numa enrascada. Porque você está aqui dentro da igreja. E fica tranquilinho, bem tranquilo. Você está colhendo o que está plantando. Então dá tempo, se arrepende. Voltando. Então a samaritana contou a história. Vamos lá, outra coisa. O semeador, ele também tem que motivar o outro a ser semeador. Nós temos o caso de Barnabé. Barnabé poucas vezes apareceu na Bíblia, mas ele foi e se dedicou com Saulo, que se tornou Paulo, que fez. Então, nós também temos que ser semeadores no meio aqui. Nós temos que ser semeadores na vida do nosso irmão, dando apoio, encorajando, orando, que numa linguagem de Mateus 28 é fazendo discípulos de Jesus. Nós precisamos aprender a semear com aquele que senta do nosso lado.
nós precisamos semear com aquele que é o nosso irmão, nós precisamos semear na vida daquele que está... Mas Carlos, eu só vejo pessoas falsas na igreja. Você é a principal, porque você está criticando. Você fala que ama a Deus e ama o irmão e está falando que todo mundo é falso, está apontando o dedo. Então está na hora de você dizer: Senhor, ó Deus, eu me entristeço com o pecado. E você pode até, e eu tenho visto isso. Eu tenho sentido isso. Eu tenho chorado às vezes de ver os adolescentes. Chorado, eu falo: Deus, como alcançar essas pessoas? A gente ouve tanta história, querido. Tanta história. Eles estão fazendo para mim não entra na minha cabeça. Os adolescentes fazendo nudes. Cara, já está ultrapassado isso. Mas tá bom, eu só sei isso. Eu nunca fiz, tá? Eu não sei nem o que estão fazendo mais. Mas lá, alguns anos a nudes. Eu choro. E falo: Deus, como alcançar essa geração? E, infelizmente, alguns desses estão dentro da igreja. Eu falo: Deus, por favor. Lógico, nós temos semeado a palavra. Nós temos pregado sobre santidade. Nós temos falado que o evangelho não faz de conta. Mas eu fico assim: Deus. Então está na hora de eu e você não acusarmos, mas chegarmos perto e falar, exortar. O pecado seja incisivo. O salário do pecado é a morte. Não negocia. Mas o pecador, Deus ainda ama. Deus se compadece. Deus estende as mãos. Deus vai dar oportunidade. Então que nós possamos ser Barnabé, de chegar para essa pessoa que nós sabemos que está errado e falar: olha, filho, filha, ou cara, olha, não dá. Na nossa reunião de liderança, segunda-feira, eu compartilhava isso. Não dá mais. Nós estamos fazendo 18 anos de igreja. Então nós já estamos saindo da adolescência. Estamos indo para a maturidade. Não dá para admitir pessoas que fazem algo na igreja. Falei segunda-feira. Que sobem aqui. Que prega. Que toca. Que canta. Que exerce função na igreja. E não tem caráter. Nós precisamos, irmãos, sabe, quando nós estamos falando dessa transição de mudança, nós não queremos mudar de prédio, nós queremos mudar de nível e chegarmos mais perto de Deus. O que somos aqui, seremos lá em casa, seremos no trabalho e por onde andarmos. Sermos semeadores, nós semeamos mais do que palavras. Ao estar aqui compartilhando com vocês, eu estou semeando a palavra de Deus, mas tenho convicção que o que está em mim também está indo. Eu transfiro para vocês o que está em mim. Você lá no seu trabalho, mais do que palavras, sua vida está sendo transferida. Então vamos ser Barnabé, de apoiar. Imagine um perseguidor que presenciou a morte de Estevão, Saulo na época. Ele vem e ao lado dele segue. Nós estamos precisando levantar semeadores como Barnabé na igreja. Não use o seu dedo para acusar. Novamente, pecado. Mas o pecador precisa de uma oportunidade de levantar. Agora, se ele escolher, a Bíblia diz, na igreja agora, não sei porque estou falando isso, mas vou falar. Na Bíblia diz, se tem alguém em pecado, se tem alguém em erro, vai lá e conversa com ele. A disciplina.
Se a pessoa não se aprumar, leva a segunda. Vem com alguém. Fala, olha, como eu já tenho conversado com você, está aqui a irmã, o meu irmão, que olha, é assim, assim, assim. Meu Deus, não estava no esboço isso. Mas vou falar. Se não mudar de vida, eu espero não chegar nisso. Será exposto. É Jesus que estabeleceu, irmão. Agora nós estamos entrando na maturidade. Aí a Bíblia diz: coloque diante da igreja. Mas voltando, ai meu Deus, não sei por que estou falando, mas tudo bem. Nós temos que amar o pecador. Nós temos que dar oportunidade ao pecador. Mas não seja, você que vê falhas, não seja um multiplicador da falha. Que é um conselho, irmãos, esse tal de fuxico, não seja um fuxiqueiro. Porque tem sites aí que só mostra escândalo. Não, porque eu estou aqui para mostrar o pecado dos escândalos que acontecem. Você gosta disso? Quando você vê um escândalo, você quer contar para os outros. E isso tem se levantado contra o quê? Para envergonhar quem? Então, cuidado. Seja um Barnabé. Agora, chegue até a pessoa que precisa de ajuda. Leve, se não mudou, leve um companheiro. Que Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Multiplicando também. Jesus, Ele continua transformando vida. Queridos, nem sei, porque isso me traz um peso. Eu não quero ser juiz do meu irmão. Mas eu também não quero fechar os olhos e falar, se vira. Eu não posso. Eu estou brincando e virou meme. Você está colhendo o que plantou. Mas se eu amo aquela pessoa que está colhendo a consequência do pecado, eu tenho que dar a oportunidade para ela. Olha, eu sei que você está colhendo o que você plantou, mas vamos restaurar. Vamos tirar essa semente ruim. Vamos mexer a terra e vamos plantar a boa semente. Preste bem atenção. A verdade sem amor é legalismo. Vou repetir. A verdade, a Bíblia, o Evangelho sem amor é legalismo. Mas também o amor, vou repetir, o amor sem a verdade é sentimentalismo. Mas o amor com a verdade é evangelho, é transformação, é vida nova, é poder sobrenatural, é não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, porque a verdade com amor cura. Que nós possamos ser uma igreja que tenha a verdade e o amor. Que nós sejamos sim conhecidos por uma igreja que restaura o ferido quando Ele quer. Mas que nós possamos sim ter essa atitude. Por favor, irmão, não critique, não fale mal, não seja fofoqueiro. Se tem algo que precisa mudar, vá até a pessoa em amor. Se tem algo, fala, compartilha. Novamente vou repetir. Se tem algo e você foi compartilhar e a pessoa ainda não acordou, traga uma testemunha. Fala, olha, eu quero ver você sendo um semeador do reino, da transformação que Cristo fez. Então, amados, Deus está nos chamando para sermos semeadores do reino de Deus, com verdade
e amor. Não dá para separar. Nós não podemos dizer, não, está tudo certo, a gente te ama, aqui é a igreja que ama. Mas nós não podemos amar ao ponto tal de ver a pessoa indo preste a cair no abismo. Vou equilibrar, né? Preste a cair no abismo e falar, colha o que você plantou. Mas que nós possamos, antes de chegar perto, falar, olha, existe um caminho, existe um Deus que te ama, que acreditou em você, que ama ao ponto de não deixar você nessa vida, mas transformar. Deus está querendo multiplicar esse tipo de semeador nesta geração. Irmãos, é tão triste. Escândalos. É tão triste ver, e hoje tudo é público. Hoje tudo está na rede. É tão triste. Eu não, como eu falei, eu não curto esse tipo de site, mas de repente aparece. São pessoas que Deus tenha misericórdia. Eu não vou ser juiz de ninguém. Eu vou cuidar de mim e da doutrina. Pois sendo assim, eu vou ser salvo. Feche seus olhos. Deus quer multiplicar semeadores do reino. Deus quer que eu e você contemos a nossa história. Carlos, mas eu estou aqui, mas eu não estou entendendo bem o que você está falando. Eu não tenho ainda esse tal de Jesus que você fala. Querido, você está tendo a oportunidade, Deus te trouxe aqui. E se você realmente precisa dele, Ele te ama. E venha como você está. Quem vai mudar a sua vida, quem vai transformar, é Ele. Ele tira-nos das trevas para a luz. Ele pagou um preço alto por todos nós, e ao que crer, será salvo. Deus quer salvar cada um de nós, ou seja, Ele quer nos dar graça. E se nós que já temos Jesus há tempo, nós que já temos Jesus, que caminhamos com Ele, que nós possamos assumir a posição de semeadores do reino, com amor e verdade. Que nós possamos ser semeadores da verdade, com amor. Amor e verdade, verdade e amor. Não abrirmos mão. Que nós possamos sim olhar como Deus nos olha. E Ele é poderoso, como diz lá em Judas, para nos proteger, nos guardar de cair. E Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. Venha, Senhor, o Teu reino sobre mim. Venha a nós o Teu reino. Venha o Teu reino sobre a minha vida. Faz a Tua vontade na minha vida, assim como é feita nos céus, seja feito na minha vida. E Ele encerra dizendo, pois não me deixes cair em tentação. Continuando, desculpa. Não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal. Ele quer te proteger na hora da tentação. Clama a Ele. Ele quer te livrar de todo o mal. Ele tem nos livrado. Ele tem nos protegido. E quantas vezes eu tenho falado, Deus, obrigado porque o Senhor tem me livrado. Quantas vezes o Senhor tem me protegido. Quantas vezes o Senhor tem me dado graça. E eu tenho decidido, Senhor, pedir a Tua ajuda. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixe cair na tentação de ser juiz do meu irmão.
Senhor, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero te convidar, querido, você que quer, nesta geração, ser usado por Deus como semeador de boas novas, você que quer ser usado por Deus para compartilhar o que Jesus fez na sua vida, você quer ser usado que quando você orar, os sinais te seguirem, Deus usar você na oração de cura, de libertação. Você quer ser uma testemunha viva do Evangelho, você quer cumprir o propósito, você que quer, na verdade todos deveriam, mas Deus não te obriga, mas você que deseja ser esse semeador, se coloque em pé. Deus não olha as nossas limitações, Ele não olha as nossas dificuldades, mas Ele diz assim, olha, vinde, vinde, vinde a mim, venha como você está. Carla, mas eu já tenho tempo de igreja, não estou legal. O filho sempre precisa do colo do pai. Venha, se aproxima, comece a falar com Deus agora. Senhor Deus e Pai, eu oro pela Tua igreja, Pai. Eu oro pela Tua igreja. Nós como Teus filhos, Senhor amado, pedimos, faz-nos, ó Deus, faz-nos, ó Deus, semeadores do amor e da verdade e o amor. Ó Deus, libera, Senhor, esta unção de graça, que esta semana o Senhor possa realmente transbordar em nossas vidas, e de maneira simples nós contarmos para os nossos amigos o que o Senhor tem feito. Ó Deus, levanta-nos, ó Deus, nesta geração com as boas novas do Evangelho. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja que realmente traz o Teu reino, que a Tua vontade seja abundante. Nós queremos resplandecer a Tua luz, Senhor. Nós queremos resplandecer a santidade, o caráter que o Senhor forma em nós. E eu oro, ó Deus, usa-nos com propósito, convida, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos para esse alto nível, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Repete comigo esta oração. Depois a gente pega o coro, por favor, só um minutinho. Senhor Jesus, o Senhor me conhece, conhece as minhas atitudes, os meus pensamentos e como tenho vivido. Mas nesta manhã, eu corro para os Teus braços e eu quero, Senhor, que o Teu reino seja renovado na minha vida, e eu quero ser mensageiro, testemunha, comunicador deste reino. Me capacita, Senhor, a ser mensageiro da verdade com amor. Me capacita, Senhor, a ser mensageiro do amor com a verdade. Eu reconheço, Pai, que eu preciso da Tua ajuda. Me perdoa e me capacita. E eu Te agradeço, porque a Tua obra na minha vida está sendo aperfeiçoada. E eu creio que eu vou ver os meus amigos, os meus familiares chegando, crendo no Teu Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo.